Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2022 a revista na classe dos adultos que tem como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 8, que tem como tema a lei e os evangelhos revelam Jesus. Esta lição é para a data do dia 20 de fevereiro de 2022. Amém? Nós estaremos então aqui já dando ênfase ao nosso texto áureo, que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, no verso de número 4, que diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Gostaria de dizer que este texto aqui é muito importante para o povo judeu. Amém? Este texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, no verso de número 4. Nós temos como verdade prática para a nossa lição de hoje: a lei não salva, mas esboça o plano de redenção em Cristo confirmado nos evangelhos. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe dois textos. Nós estaremos falando na lição de hoje sobre lei e sobre evangelho. Então nada mais coerente, do que a nossa leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo de número 6, do verso 4 ao 9, e também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Vamos estar fazendo a leitura. Deuteronômio capítulo de número 6, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o verso de número 7, irmão, se não tem aplicação para a nossa vida hoje. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e de tuas portas. Sobre este verso de número 7, eu vou fazer uma ênfase aos irmãos na sequência da nossa aula, amém? Lucas capítulo 1, verso de 1 ao 4, diz o seguinte: Tendo, pois, muitos impedido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Verso de número 4, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Amém? Nós traremos no decorrer da nossa lição de hoje, então, este assunto condizente à lei e como a lei ela serviu de aio, e nós vamos entrar nesse detalhe no decorrer dos tópicos seguintes aqui. Nós temos, falando em tópicos, 3 tópicos para a lição de hoje. O primeiro tópico, o Pentateuco, a lei de Deus. O segundo tópico, nós iremos estudar os evangelhos, a mensagem de Cristo. E no terceiro tópico, nós estaremos estudando uma mensagem transformadora. Olha só, a lição passada, que se encontra lá na minha playlist aqui no canal no YouTube, a playlist os irmãos vão encontrar de forma organizada as 7 lições anteriores. Eu coloquei o tema dela de a supremacia das Escrituras, e na lição passada nós estudamos, o tema da lição foi a Bíblia transforma as pessoas. Esta lição está postada lá, e aqui no terceiro tópico nós estaremos estudando nessa lição de hoje aqui. Olha que tema interessantíssimo aqui, irmãos. Nós estaremos estudando uma mensagem transformadora.
Amém? Nós temos para cada tópico os seus subtópicos e cada tópico também tem o seu objetivo específico para que nós possamos estar estudando aqui. Amém? Temos como palavra-chave para a lição de hoje a palavra revelar. A palavra revelar, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa tirar o véu, significa manifestar-se, fazer-se conhecer. Também significa ver, mostrar. Então esta é a palavra-chave ao qual a revista aqui está baseada. Amém? Nós caminhando aqui para nossa introdução da lição de hoje. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. Teve uma lição exclusiva onde nós estudamos as divisões, né, que estão colocadas tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, bem como ali o nome de cada livro, né, de cada sequência de livro nós estivemos na oportunidade estudando. Aqui então, possui igual autoridade como regra de fé e prática. A Bíblia é o nosso manual de fé e conduta, nós já também estudamos. Olha quanta lição boa nós já estudamos. Porém, com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Nesta lição, ou seja, na lição de hoje, nós estaremos estudando a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Ainda para nós fecharmos a introdução de hoje, nós vamos ver que quando o cristão lê o Antigo Testamento, ele tem o Novo Testamento como base, principalmente nos evangelhos, para compreender a lei. Por isso compreendemos que toda a Bíblia tem como tema principal a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então podemos afirmar que a Bíblia ela é cristocêntrica. Amém? Nós estaremos aqui então caminhando agora para o tópico de número 1. O tópico de número 1 ele tem como tema o Pentateuco, a lei de Deus. Tem como objetivo específico este tópico apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo, como nós já falamos aqui na nossa verdade prática, que a lei não salva, mas a lei ela foi transitória e ela esboçava o plano de Deus, né, o plano de Deus para a nossa redenção em Jesus Cristo. Amém? Caminhando para o subtópico de número 1, dentro do tópico de número 1, os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teucos, ou seja, penta vem de 5 e teucos vem de volumes. Então, 5 volumes. Que volumes? Os 5 primeiros livros, né, da nossa Bíblia, da Bíblia que nós conhecemos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escrito pelo profeta Moisés. Aqui ainda podemos dizer que pelos judeus são denominados ainda de Torá. E Torá significa o quê? Instrução, ensino, direção. Amém? Temos então que a totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como, primeiro, lei, segundo, como a lei de Moisés, terceiro, como a lei de Deus e por último, a lei do Senhor. Amém? Aqui então neste primeiro tópico nós falamos aos irmãos sobre os 5 primeiros livros da lei, conhecido para nós aqui de Gênesis a Deuteronômio, escrito pelo profeta Moisés, e também para os judeus eles são denominados, né, como Torá, que significa instrução, significa ensino e também significa direção. Caminhando para o segundo subtópico, vamos falar um pouquinho sobre a grandeza da lei. Aqui, quando nós estudamos a lei, nós estudamos sobre 3 aspectos. Quais são esses aspectos? Primeiro, os aspectos morais. Segundo, os aspectos cerimoniais. E terceiro, os aspectos civis. Nos aspectos morais, possuem validade permanente para todos os povos, ou seja, a moral ela se aplica a todos os povos. Já na parte de cerimoniais, tratam da liturgia religiosa dos judeus, né? E também nos civis, que dizem respeito à responsabilidade dos israelitas como cidadão. Aqui ainda nós podemos trazer aqui, neste contexto aqui, sobre a grandeza da lei,
Por quê? Por que a lei nós temos que considerar a sua grandeza para o nosso, para que sirva hoje como ai, como nós estaremos estudando um pouquinho mais para frente, ó. Porque Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo através da lei. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10, no verso de número 4. Ele diz assim, ó: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu, como de costume, digo aos irmãos que nós trazemos aqui uma aula expositiva. O que é uma aula expositiva? É uma aula onde tem leitura, onde tem a parte da explicação e a parte também da aplicação. E dentro da aplicação nós trazemos aqui vários textos, várias referências bíblicas, as que estão nas revistas, na nossa lição, e algumas que nós buscamos aí para enriquecer a nossa aula. Amém? Então esteja preparado para estar anotando aí as referências, para estar consultando depois aí na vossa Bíblia, ou pausando o vídeo e dando uma lidinha no texto citado aqui. Amém? Como terceiro subtópico, irmãos, deste tópico de número 1, nós vamos falar sobre a lei e a fé cristã. Se no segundo subtópico nós falamos sobre a grandeza da lei, agora nós vamos ver o porquê, qual é a relação que tem entre a lei e a nossa fé. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, conforme Hebreus capítulo 10, no verso de número 1. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E assim serviu de aio, olha que eu falei para os irmãos aqui, essa palavrinha aio, para nos conduzir à redenção em Cristo. Aio, irmãos, está tratando lá em Gálatas, capítulo de número 3, no verso de número 24. Os irmãos podem estar conferindo esta referência bíblica. E quando nós falamos de aio, aio significa, melhor dizendo, mestre, tutor, preceptor, ou seja, era aquela pessoa que ela educava uma criança nobre, um príncipe, por exemplo, uma pessoa de alta sociedade. Então, nesse contexto aqui, aio significa isso. E quando o apóstolo Paulo, lá aos Gálatas, capítulo de número 3, vamos lá dar uma lidinha, capítulo de número 3, no verso de número 24, ele vai dizer que a lei, ela serviu de aio. Ele estava se referindo a quê? Ele estava se referindo a dizer, a deixar registrado para nós que a lei, ela serviu de um preceptor, ou seja, ela serviu de um norte, de um mestre, para que nós hoje possamos estar o quê? Sendo educados através do Evangelho de Jesus Cristo, por assim entender. Diz assim Gálatas capítulo 3, verso 24: de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de preceptora, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Amém? Também dando sequência aqui, sobre a relação entre a lei e a fé cristã, a lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Já dissemos anteriormente, que a lei, ela não salva. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho, 2 Timóteo capítulo de número 1, no verso de número 10. Cristo, o único, grifa isso, irmãos, na revistinha de vocês aí, Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça, conforme Efésios capítulo 3, no verso de número 2. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. Vivemos na graça, mas não foi de graça. Jesus Cristo pagou um preço alto na cruz do Calvário pela minha e pela sua salvação. Graça significa presente e merecido. Nós não merecíamos, mas pela graça nós fomos alcançados. Você pode glorificar a Deus por isso? E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. 1 de João, capítulo de número 3, no verso de número 6. Amém? Como sinopse, como síntese, como resumo deste primeiro tópico aqui, onde nós aprendemos sobre os 5 primeiros livros ali da Bíblia, foram colocados desta maneira, para que facilite o nosso entendimento. A Bíblia não está numa ordem cronológica colocada ali, nós já estudamos isso também, está escrito daquela maneira, colocado daquela maneira, para que nós possamos estar entendendo melhor. Também aprendemos aqui sobre a grandeza da lei e a relação entre a lei e a fé cristã.
Como sinopse, então, a lei esboça o plano da redenção em Cristo, pelos méritos da cruz. Disse aos irmãos que vivemos na graça, mas não foi de graça, foi pelos méritos da cruz de Cristo. Fomos resgatados da maldição da lei. Amém? Caminhando para o tópico de número 2. Tópico de número 2, ele tem como tema os evangelhos, a mensagem de Cristo. Este tópico de número 2, ele tem o seu objetivo específico também, que é afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. Nós vamos ver logo no primeiro subtópico aqui, o conceito de evangelho, ou seja, a definição do que é evangelho. O termo evangelho, ele significa boas novas, refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo, conforme Atos capítulo de número 15, verso de número 7. Seus autores são chamados de evangelistas, né? Costumamos dizer assim: abra a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho é um só, de Jesus Cristo, segundo escreveu, por exemplo, Marcos, Mateus e Lucas, né? Trazendo para a ordem correta aqui, Mateus, Marcos e Lucas. E estes três primeiros evangelhos aqui, eles são chamados de evangelhos sinóticos ou sinópticos, que significa o quê? Que eles têm uma semelhança entre si e registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O quarto evangelho, né, o evangelho segundo escreveu João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. É assim: Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos, já Lucas foi escrito para os gregos, e João foi escrito para uma igreja de maneira geral, né? Apresentando Cristo, né, como Salvador de uma maneira geral. Então aqui podemos encerrar este primeiro subtópico dizendo que, apesar, né, de três serem sinópticos e o último não está nesse conjunto de sinópticos, ressalta-se, embora que retrata de modo distinto a mensagem dos evangelhos. E a mensagem dos evangelhos é única, segundo Gálatas capítulo 1, no verso de número 8. O apóstolo Paulo vai nos dizer ali, né, que se ele mesmo apresentasse, nós já estamos com a Bíblia aberta aqui em Gálatas capítulo de número 1, no verso de número 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, mas ainda que nós mesmos, ou seja, além, se eu mesmo, o apóstolo Paulo, né, vier aqui, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldição, ou seja, nem se eu bater com a cabeça, vamos falar assim, no meu linguajar, e vier falar de outro evangelho, é anátema, será maldição, porque o evangelho é um só, amém? Então o segundo subtópico vai trazer a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus, conforme Mateus capítulo de número 4, verso de número 17. Vamos lá dar uma lidinha, só para enfatizar esse tema aqui. Mateus capítulo 4, no verso de número 17, Jesus Cristo, né, através da sua palavra, vai nos dizer, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esse texto, irmãos, ele também se encontra em Marcos capítulo 1, verso 15 e Lucas capítulo 4, no verso de número 43. Já João enfatiza que o reino dividido não é deste mundo, João capítulo 18, no verso de número 36. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores, conforme João capítulo de número 3, no verso de número 5. O reino aponta para a sabedoria de Deus sobre todas as coisas, tanto no presente quanto no futuro. Amém? Então aqui eu só queria dar uma frisada um pouco mais nessa palavra aqui, tentação de Jesus, né? A vitória de Jesus no deserto. Nós já estudamos em lições anteriores que quando o deserto ele está na agenda de Deus para a nossa vida, é bênção. Nós não vamos morrer no deserto. Mas quando as nossas atitudes, quando as nossas ações, nós vamos falar um pouquinho mais para frente na lição aqui sobre caráter, quando o nosso caráter
nos leva para o deserto, aí pode se preparar, que é dor, sofrimento e lamento. Amém? Caminhando aqui então, irmãos, para o subtópico de número 3, a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Lucas capítulo de número 2, no verso de número 11. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. E Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Referência bíblica, o texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, no verso de número 16. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção sobre estes 3 títulos que Jesus tem: Salvador, Cristo e Senhor. A maioria das pessoas, elas querem Jesus como Salvador, mas elas não querem Jesus como seu Senhor. Por quê? Jesus só é Salvador daquele que ele é Senhor. E para ser Senhor, nós temos que ser servos, temos que estar em obediência ao nosso Senhor. Compreende isso? Então a maioria quer Jesus como Salvador, mas quando chega na parte de ser servo, submisso e de aceitar Jesus como Senhor, aí a coisa complica um pouco. É um ponto aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração para que nós estejamos meditando. Nós queremos Jesus como Salvador e temos que aceitá-lo também como nosso Senhor. Amém? Então aqui, trazendo o resumo, a sinopse desse segundo tópico, onde nós estudamos aqui, sobre o conceito de evangelho, que significa boas novas. Os 3 ali, melhor dizendo, os 4 que escreveram ali, eles são chamados de evangelistas, falando que os 3 primeiros são considerados evangelhos sinóticos, porque eles têm uma mensagem semelhante. João já traz de uma maneira mais para a igreja, como um todo, explicamos isso, e também dissemos que existe o que? Apenas um evangelho, uma única mensagem. São maneiras, de estar escrito ali para que nós possamos estar entendendo. Também falamos sobre a mensagem do reino de Deus, Jesus Cristo, ele vem tendo, melhor dizendo, estes 3 títulos, Salvador, Cristo e Senhor. E também falamos sobre a mensagem da salvação, onde Jesus, ele é Salvador daquele a quem ele é Senhor. Como sinopse, os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Então, temos um tripé para a salvação, podemos colocar assim: na ponta desta pirâmide, desse tripé, fé. Sem fé e sem reconhecer que Deus, ele é Senhor, não tem como chegar à salvação. Fé, arrependimento e novo nascimento. Uma referência para nós estarmos lendo, e estudando, Provérbios capítulo número 28, no verso de número 13. A palavra do Senhor vai nos dizer, para nós encerrarmos este tópico e passarmos para o tópico de número 3. Provérbios, um texto conhecido dos irmãos, Provérbios capítulo de número 28, no verso de número 13, a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito desse tripé, desta pirâmide para a salvação. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, 2 palavrinhas então, confessar e deixar, alcançará misericórdia. Amém? Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Terceiro tópico, estaremos estudando uma mensagem transformadora. Este terceiro tópico tem seu objetivo específico, que é ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao Evangelho transforma as vidas. Nós viemos dizendo isso aqui já desde o início da aula. Vamos entender então o primeiro subtópico a respeito deste assunto. A transformação do caráter. Nós vamos falar sobre caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Ainda podemos dizer aqui sobre o caráter.
O que é o caráter? O caráter é aquilo que nós fazemos quando não tem ninguém olhando. O caráter é aquilo que nós fazemos quando estamos, por exemplo, com o nosso celular na mão, à noite na nossa sala e a nossa esposa está dormindo. Caráter é aquilo que nós fazemos quando nós estamos à frente do computador, acessando os sites ao qual nós temos disponibilidade. O caráter também é, nessa humilde visão minha aqui, o que? Como nós reagimos quando nós estamos sob pressão. Como nós falamos, como nós ouvimos e como nós nos expressamos. Será que sai um palavrão da vida, da boca, melhor dizendo, do crente? Não estou aqui apontando o meu dedo a ninguém. Estou definindo, na minha humilde opinião, o que é caráter. Ainda podemos trazer aqui neste primeiro subtópico: somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço. Aceitamos Jesus Cristo e a transformação na nossa vida, ela começa a acontecer. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Ou seja, temos um exemplo bíblico aqui sobre a vida de Zaqueu. Olha lá em Lucas, capítulo de número 19, no verso 8 e no verso 9. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu, mas eu gostaria de aqui estar frisando, lendo a palavra do Senhor na íntegra. Lucas, capítulo de número 19, verso de número 8 e verso de número 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aqui, irmãos, eu acho interessante, eu até vi essa parte aqui, dando os créditos aí a uma videoaula de um companheiro presbítero, um amigo nosso, o Valdecir. Ele falou na lição dele, né, que ele vê todo mundo acusando, né, descendo o porrete em Zaqueu. E eu achei interessante o comentário dele, vou trazer aqui aos irmãos. Ele disse na oportunidade que é fácil você acusar, é fácil você apontar e descer o porrete em Zaqueu, mas olha o que o texto diz. O texto diz que ele já havia dado o que? Aos pobres metade dos bens, metade dos seus bens. E se em alguma coisa ele tivesse ainda defraudado alguém, que ele ia dar 4 vezes mais. Zaqueu, irmãos, ele era o líder, o chefe ali dos cobradores de impostos. E os cobradores de impostos tinham a fama de cobrar um pouquinho a mais para se enriquecer. Só que veja só, ele como líder, já tinha levado também a fama de estar fazendo a mesma coisa. E o texto é claro, segundo o nosso amigo presbítero Valdecir, e aqui faço minhas as palavras dele, com toda a permissão que eu já tenho da parte dele, né? Zaqueu aqui, ele já estava o quê? Mudado, ele já estava com outro caráter, ele já estava transformado, ele já tinha passado por uma transformação de caráter, ele já havia dado e ainda falou para Jesus: olha, Jesus, irmãos, conhecia o coração e conhece o pensamento, e olha a autoridade, olha a convicção de caráter de Zaqueu aqui, ó, dizendo: se eu já dei metade, se ainda, Senhor, eu tiver defraudado alguém, eu tiver aqui, ó, se ficou alguma coisa para trás, eu dou 4 vezes mais. Queria aqui fazer ênfase à história aqui, né, e essa explicação que eu ouvi sobre Zaqueu, amém? Caminhando para o subtópico de número 3, temos aqui a restauração da família. Irmãos, só nesse tema aqui já dava para a gente ter uma outra videoaula, mas para não ser muito demorado, né, para não ficar muito longo, nós vamos aos pontos principais. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Esse texto está lá em Deuteronômio 24, do verso 1 ao verso 4. Trazendo aqui o resumo deste texto. Qualquer motivo. Vamos trazer aos nossos dias de hoje. A mulher fez o arroz e esqueceu de colocar o sal. Já era motivo. A mulher fez o arroz e salgou. Já era motivo.
Ah, não cozinhou feijão hoje. Já era motivo. Qualquer coisa era motivo. Daí, ó o que acontecia. Ó. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher, né? Macho e fêmea os fez. Nesse ensino é enfatizado com as seguintes palavras. Mateus capítulo 19, no verso 6, diz assim: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui, irmãos, eu quero citar, lembra lá no início da aula que eu falei sobre o verso de número 7 e que a lei foi um aio para nós nos dias de hoje? Verso 7 da nossa leitura bíblica em paz vai dizer assim, ó: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Sabe do que está falando aqui? Está falando aqui, ó, da palavra do Senhor. Está falando aqui que aquele que traz a palavra para dentro da sua casa, para dentro da sua família, a bênção do Senhor estará ali. Aqui, irmãos, está falando deste verso que nós lemos aqui, que a família que ora unida, a família que faz um culto doméstico unida, a família que lê a Bíblia unida, ela permanece unida, ela tem a bênção do Senhor. Tantas coisas nós poderíamos falar sobre essa restauração da família. No momento oportuno, em aulas futuras, né, nós estaremos abordando novamente esse contexto. E aqui ainda, irmãos, para que nós continuamos aqui o nosso subtópico, as exceções são justificadas. Que exceções? Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre quais as exceções que nós temos hoje para essa, vamos falar, ruptura da família. Depois nós vamos enfatizar o final do tópico. Vamos lá então ao que a Bíblia nos diz. As exceções para a separação conjugal estão lá em Romanos capítulo 7, no verso de número 2, quando há morte, ou seja, quando há viuvez. Também infidelidade, Mateus capítulo 5, verso de número 32. E deserção do lar pelo descrente, não é pelo crente, é pelo descrente. O descrente quer ir embora, não quer continuar junto com o crente. É o descrente que vai, né? Talvez essa palavra está servindo para alguém neste momento. Talvez você está passando uma situação complicada, você que professa a fé, o Espírito Santo me toca o coração agora, porque eu já vivi essa situação, né? E pela graça do Senhor, pela bondade dele, misericórdia, usou um pastor amigo nosso para estar nos aconselhando. Talvez você está vivendo essa situação, e é pelo descrente. Vamos lá ler 1 Coríntios capítulo 7, no verso de número 15. Olha o que o apóstolo Paulo ele vem nos ensinando aqui, 1 Coríntios capítulo de número 7, é recomendado que você leia todo o capítulo de número 7, mas vamos ler o verso de número 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O que ele está querendo dizer aqui? Se o descrente resolver ir embora, você não tem o que fazer, mas você, como crente, que crê, que ensina e que professa esta fé, e tem a Bíblia como seu manual de fé em conduta, tem que perseverar crendo do quê? Naquilo que Deus uniu, no que Deus uniu, o homem não separa. E aqui ainda, irmãos, e mesmo nas situações de traição e abandono, olha o que a Bíblia, olha o que o Evangelho, olha o que Jesus Cristo ele nos orienta. A mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. É melhor o perdão do que a separação. Amém? O subtópico de número 3 vai nos trazer a regeneração, ou seja, uma nova geração, né? Regenerar significa o quê? Tornar novo novamente, né? Gerar novamente, a regeneração da sociedade. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em duas ações. Quais ações?
amar o Senhor e amar o próximo. Esse texto está lá em Mateus capítulo 22, no verso 37 ao verso de número 40. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Qual o texto? Textuário da Bíblia, João capítulo 3, no verso de número 16. Aqui, irmãos, eu quero fazer um comentário aos irmãos, que o amor é o termômetro. Se uma pessoa se achar no direito de se medir espiritualmente, ela tem que começar vendo qual a quantidade, se a gente pode falar desse jeito, de amor que ela tem, né? Por quê? Porque o termômetro da nossa vida cristã é o amor. Os dois maiores mandamentos, ó, como nós trouxemos aqui aos irmãos aqui, ó, Jesus nos ensinou que este sistema ele estava baseado em duas situações, ó, em amar o Senhor e amar ao nosso próximo. Então o nosso termômetro é a quantidade, vamos falar assim, né, de amor que nós temos. Como resumo deste terceiro tópico, nós vimos aqui, ó, a transformação do caráter, falamos um pouquinho sobre caráter. Também vimos aqui, irmãos, sobre a restauração da família e também sobre a regeneração da sociedade. Podemos trazer então como síntese: a observância dos preceitos da lei não salva. Por quê? Jesus foi o único que cumpriu a lei. Mas por meio da ação do Espírito Santo, a obediência aos evangelhos muda as vidas. Eu creio nesta palavra. Eu fui mudado pela palavra e eu fui transformado pelo poder, pela obediência do evangelho. Lógico, irmãos, nós somos falhos, nós somos seres humanos, mas eu li aos irmãos lá em Provérbios 28, 13, duas palavras: confessar e deixar, para alcançarmos misericórdia. Amém? Então, como síntese, né, como conclusão, melhor dizendo, da nossa aula de hoje, a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei e pela graça somos salvos, por meio do arrependimento, da fé e do novo nascimento em Jesus Cristo. Que Deus continue falando ao vosso coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 9, que terá como tema: as histórias e as poesias falam ao coração. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando, abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?